Antes do Jamil teve o Paulo Motorim, né? Deixa eu trazer para vocês um pouco do Paulo, que está recentemente agora colaborador do N1. Vamos lá, gente. Quem pode ajudar com os 2 membros restantes, turma? Preciso muito do apoio de vocês e R$66. Se 10 pessoas mandarem 10, a gente fecha. Depois eu tenho que dar um aviso especial para vocês. Vamos ver os colegas lá do ICL fazendo esse mashup de notícias que a gente sempre traz para vocês. Vamos lá. Talvez seja a resposta mais óbvia que o Flávio Bolsonaro possa dar, né, Paulo? Ninguém, gente. E o Lula? E o PT? Já que eu não tenho nada a ver... Não importa se eu tenho o áudio pedindo dinheiro pro cara e o cara mandou dinheiro para mim. O que importa é o filho do Lula com o INSS, Paulo. Pois é. Em primeiro lugar, William, esse cinismo de fazer esses gestos à imprensa, celebrando o papel da imprensa nas denúncias sobre o Master e o PT da Bahia, depois levando churrasquinho para os repórteres como uma forma de solidariedade em função do caso lá do blogueiro do Maranhão, é de uma hipocrisia e de uma ofensa à nossa memória que me incomoda muito, né? Porque hoje se completam 90 dias desde que eu, junto com a equipe do Intercept, revelamos o áudio do Flávio Bolsonaro ao Daniel Vorcaro. E a reação dele, nesse momento, não foi de celebrar a imprensa, muito pelo contrário. Ele fez um dos ataques mais baixos que eu sofri na vida, tentando envolver minha família, fazendo uma campanha de difamação contra mim. E o histórico dessa família é de ofender, de atacar, de desvalorizar e... enfim, de cometer ataques muito pesados contra a imprensa. Então isso, em primeiro lugar, não me convence. E o segundo ponto é, o que falta Flávio Bolsonaro responder? Vamos relembrar, né? São 90 dias. Cerca de 3 ou 4 dias depois da publicação do áudio, ele vai a público e diz, eu vou pedir para a produtora do filme apresentar uma prestação de contas em até 30 dias. Esses 30 dias passaram, um pouco depois surge uma suposta perícia. Uma perícia privada contratada pelo próprio advogado da produtora, junto a um instituto de perícia do qual o advogado também é muito próximo. E essa perícia não apresentou nada, William, Elo e Panunzo. Era um PDF de basicamente umas 20 páginas, em que 15 era encheção de linguiça, 5 era um orçamento em que não estava discriminado ali nenhum fornecedor. E, sobretudo, o que eu acho que a gente tem que passar a perguntar ao candidato nesses momentos de quebra-queixo, de coletiva, e aí faço um apelo aos colegas, é o seguinte: onde estão as notas fiscais que comprovam os destinatários finais do valor enviado por Daniel Vorcaro ao Dark Horse, supostamente ao Dark Horse? É isso que a gente precisa. A gente não quer um PDF feito com inteligência artificial, a gente não quer resposta tergiversando sobre o Lula, a gente quer as notas fiscais. É só isso que vai resolver todas as suspeitas que a gente tem sobre a destinação desse dinheiro. Se fosse só para o filme, eu acho que já seria uma questão moral bastante delicada você fazer um filme com o dinheiro do banqueiro corrupto. Mas a nossa dúvida agora é como esse dinheiro foi gasto, porque ele foi enviado para o fundo que é controlado pelo advogado Eduardo Bolsonaro, que estava empreendendo. Que é um deputado que foi cassado, ele não é mais deputado. Ele gastou dinheiro público para uma viagem para os Estados Unidos para conversar com o Trump. Tem uma mistura aí de dinheiro público, sim. E como é que eles recebem grana do Master? Como é que eles recebem grana do Master? O Paulo tá coberto de razão aí. O Flávio não responde sobre a relação do Vorcaro e fica no... E o Lula? E o PT? Ele tem que responder isso. E continua empreendendo uma campanha golpista contra o Brasil nos Estados Unidos. Então a pergunta é... Candidato Flávio Bolsonaro, onde estão as notas fiscais? Essa é a única e mais importante pergunta que resta, né? Para onde foi o dinheiro? Dá uma aflição isso na coletiva, que ninguém aperta ele, né, Will? E também ninguém estava se perguntando de onde vinha o dinheiro e para onde ia o dinheiro antes dessas revelações do Paulo e da equipe do Intercept. Era realmente um filme que tinha sua arrecadação. Isso não era uma questão nacional. A partir do momento em que um senador da República manda um áudio pedindo dinheiro para esse banqueiro, todo enrolado com a justiça, e aí a sequência de revelações posteriores, de que ele vai à casa dele depois que ele já foi preso, tá com tornozeleira, que ele mantinha uma relação íntima. A partir daí, isso vira um problema nosso, Flávio.
Até então não era, a gente estava questionando publicamente de onde vinha o dinheiro do Dark Horse, era um filme que tinha o seu financiamento. Quando a gente descobriu que esse dinheiro vinha do Banco Master, vinha do Daniel Vorcaro, de dinheiro roubado de idosos e de aposentados norte a sul do Brasil, isso passa meio que ser um problema nosso, e você, como é senador da República, meio que deve explicações ao país, aos eleitores e também à população brasileira, que foi aí certamente roubada pelo Banco Master e pelo Daniel Vorcaro, que depois mandou dinheiro para fazer o filme do seu papai. Deixa eu aproveitar para a gente mudar de assunto e falar... Não muda não, deixa eu falar uma coisa. Não vamos mudar de assunto então. Peraí, é o seguinte. Rapidinho, Fábio. Motorinho, primeiro, achei muito bom ver você aqui, vai ter muito sucesso aqui no ICL, entendeu? Foi uma grande conquista para o ICL, eu sou muito fã do seu trabalho, tá? Segundo, eu quero dizer para vocês o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, que é um vagabundo, que não tem profissão, que não faz porcaria nenhuma, mora lá numa mansão nos Estados Unidos, saiu esse fim de semana de casa, foi a uma loja no Texas comprar 3 armas. Ele mesmo pergunta na internet pede para que as pessoas comparem o índice de violência no Texas e no Brasil. No Texas é 5 vezes menos gente que morre lá por homicídio. Aí pergunto, para que uma pessoa precisa de tanta arma num país tão pacífico, num lugar tão calmo? Mas ele gastou R$40 mil comprando um rifle semiautomático, uma espingarda de caça e uma pistola Glock. Pergunto para vocês como é que um vagabundo, alguém que não trabalha por definição, porque não quer trabalhar, um homem que está sendo expulso da Polícia Federal, que abandonou o mandato de deputado, não tem fonte de renda declarada, está vivendo. Ele está vivendo da extorsão que o irmão dele praticou contra esse banqueiro corrupto. Sabe? É por isso que o Flávio Bolsonaro não apresenta essa planilha do filme, porque ela não existe, aquilo é um caso de extorsão. O filme é o pretexto, sabe? O filme é mera desculpa, mera justificativa. E aposto com vocês, nós não vamos ver uma planilha de Excel, uma nota fiscal, nada, um projeto de orçamento. Eu concordo com você, Fábio. Eu acho que não veremos isso, exceto se a justiça pedir, né? Se a justiça exigir, aí sim a gente vai acabar vendo, mas no curso do processo. Se pedir a justiça pedir, não tem que inventar, porque não existe, é extorsão, é dinheiro de extorsão. Exatamente. Vamos falar agora sobre todos os homens de Trump para o Brasil. O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou um vídeo sobre a doutrina Monroe e afirmou que o domínio do país sobre o hemisfério ocidental nunca mais será questionado. A publicação acontece no meio de uma ofensiva da Casa Branca para interferir nas eleições do Brasil. O plano de Trump tem um time de 4 grandes atores escalados. O Paulo Motorim puxou a ficha de cada um deles e vai mostrar para a gente o que eles fizeram no verão passado. São estes 4 aí que estão na tela, os 4 cavaleiros do apocalipse de Trump. Explica pra gente quem são eles, Paulo. Adorei o Cavaleiros do Apocalipse, parabéns à equipe aí. Darren Beatty, Samuel Sampson, Rylan Barnes e Daniel Pérez. É os caras que querem fazer intervenção no Brasil, tá, gente? Vamos, turma! Cadê os membros, gente? 11 da manhã já. Montou essa tela, ficou espetacular. Caraca, mano. Bem, William, Eloy, Panunzio, a gente tem um desafio nessa eleição que é não só cobrir a família Bolsonaro, o PL, a ascensão da extrema-direita, mas cobrir essa ingerência, essa interferência dos Estados Unidos no Brasil, que já começou, e não sou eu que estou falando isso. 3 pessoas brilhantes que eu acompanho e leio diariamente falaram isso nos últimos dias. Destaco Jamil Chad aqui no ICL, o Orlando Calheiros, antropólogo brilhante, e também a Natália Viana na agência pública, escreveram coisas muito parecidas, que nós, como jornalistas, como imprensa, precisamos parar de especular se vai ou não acontecer algum tipo de interferência. Ela já começou. E ela começou operada por essas 4 figuras que hoje, na minha newsletter lá no Substack, eu traço um perfil de cada uma delas. Passei alguns dias pesquisando materiais dos Estados Unidos, na imprensa norte-americana, nas redes sociais de cada um, discursos, eventos, reuniões, para conseguir descrever para vocês quem são essas pessoas. O primeiro deles surgiu no início do ano querendo visitar Jair Bolsonaro na cadeia, o nome dele é Darren Beatty. Ele foi nomeado para um cargo que supervisiona as relações da Casa Branca com o Brasil nesse segundo mandato do Trump, e é bom lembrar que ele trabalhou no primeiro mandato do Trump e foi demitido. Sabe por que ele foi demitido? Por causa da relação que mantinha com supremacistas brancos. E olha só, ser demitido por relação com ideologias intolerantes no governo Trump tem que ser muito sinistro.
E, enfim, ele sai do governo da primeira gestão Trump para fundar um site chamado Revolver News, que é um dos principais disseminadores de desinformação eleitoral. Depois disso, volta ao governo, agora na segunda gestão Trump, e, como vocês podem ver aí na foto, constrói a relação da Casa Branca com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Além disso, tem um outro episódio interessante sobre o Darren Beattie, que ele foi nas redes sociais, inclusive é tema de uma reportagem minha no Intercept, a sua chefe, chamada Sarah Rogers, no Departamento de Estado norte-americano, ela publica um tweet de um meme que mostra uma capivara sendo expulsa de um mercado aqui no Brasil e diz: Darren Beattie em breve vai fazer coisas parecidas, vai trazer coisas parecidas, cenas parecidas do Brasil, numa clara ameaça. Claro que é um meme, eles falam que é piada, que é brincadeira, mas o Darren Beattie repercute isso. Então, essa possibilidade de interferência dessa figura já está há muito colocada, e ele já tem uma capivara também no exterior, teve relação com a AfD, partido ligado ao neonazismo na Alemanha. Segundo nome é o... Ele escrevia os discursos, né, do Trump no primeiro mandato, e foi responsável por um dos discursos mais horrorosos de posse de um presidente já visto na história dos Estados Unidos na primeira posse do Trump. Um discurso, um baixo astral, uma coisa horrorosa que chamou a atenção. Mas, enfim, vamos lá. O segundo cavaleiro do Apocalipse. O segundo cavaleiro do Apocalipse é o nosso querido Samuel Sampson. Esse aí é barra pesada. Ele tem menos de 30 anos de idade e ascendeu de maneira meteórica nessa gestão do Trump. A sua trajetória na juventude e adolescência ela já é marcada por coisas bem pesadas. Ele, por exemplo, postou no seu Facebook uma foto que gerou muita polêmica à época, que era de um rolo de papel higiênico com o rosto do ex-presidente Barack Obama. Ele fez parte de uma organização chamada American Movement, que é basicamente um think tank que forma jovens ultraconservadores para depois trabalhar nas instituições das alas mais radicais do Partido Republicano, e ele tem sido uma espécie de mochileiro do golpismo do governo Trump, porque ele passou pela Irlanda, onde fez uma interferência brutal para evitar que o país regulasse as Big Techs, passou pela Romênia, onde encontrou um dos mais radicais, intolerantes e xenófobos políticos romenos, foi para a França tentar interferir na eleição francesa, apoiando a Marine Le Pen, e a Le Pen foi obrigada a dizer a ele, não, isso pode pegar mal para a gente. Ele tentou pesar ainda, querendo declarar um apoio formal, querendo interferir, mas a extrema-direita francesa achou ele radical demais. Foi também para a Hungria, onde fez um discurso assim completamente intolerante, anti-imigração, racista, às vésperas da eleição do Orbán, e também construiu a relação do governo Trump com a AfD, esse partido tão problemático na Alemanha. Sim. E o terceiro é o chefe dele, Riley Barnes. Ele é atualmente secretário de Estado e cuida de temas ligados aos direitos humanos. Esse supostamente é o mais moderado e cuida dessa pasta de direitos humanos. Sabe quem que ele foi visitar? Talvez a maior referência de direitos humanos, só que não, no mundo hoje, e foi recebido com pompas por lá? Nayib Bukele, em El Salvador. Essa é a pessoa preocupada com direitos humanos que o Trump está escalando para vir ao Brasil. Então, o Samuel Sampson e o Riley Barnes é a duplinha que ele queria mandar para inspecionar o nosso sistema eleitoral. É esse tipo de pessoa que ele estava mandando para cá. E por último, para devolver para vocês e ouvir os comentários, é o querido Daniel Pérez, indicado por Trump para ser embaixador de Washington no Brasil. Já falei dele aqui na segunda-feira, também tem reportagem sobre ele publicada no meu Substack. Esse talvez seja a síntese da união entre o MAGA, entre essa ideologia intolerante, racista, imperialista, colonialista, e todos os istas que a gente pode encontrar no nosso dicionário, com os interesses econômicos dos Estados Unidos. Eu mostrei nessa reportagem que ele ganhou um dinheiro violento da Newsmax, que é uma emissora que espalhou desinformação eleitoral, mas também de grandes grupos econômicos dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Airbnb, que tem interesses bilionários em jogo no Brasil, como, por exemplo, um julgamento que corre no STJ e pode impactar
muitos lucros da empresa. Então, é esse quarteto, é esses cavaleiros do apocalipse, como nossa equipe aí de produção colocou na tela, que o Trump está escalando para o Brasil. Então, nesse desafio de cobrir a interferência, a ingerência dos Estados Unidos no nosso país, a gente tem que, né, lançar olhar para as figuras que têm se debruçado sobre o nosso país. Acho que o Lula teve ações firmes contra cada uma dessas figuras, primeiro negando a visita do Beach, depois cancelando o visto dos outros dois emissários do Trump e, por último, analisando com mais cuidado Daniel Pérez, mas nós, como jornalistas, também não podemos ignorar essas figuras. Agora, repara só uma coisa, os personagens mudam um pouco entre uma eleição e outra, mas o enredo é o mesmo. Aliás, a técnica está tão conhecida que ela não apresenta nenhuma novidade. Nós estamos vendo lá o Trump enfiado numa campanha contra as vacinas, questionando a lisura das eleições, prometendo golpe de Estado e com um sonho expansionista que não se confirma na realidade, a partir desse atrevimento do outro. Então, assim, parece que a direita esgotou o seu arcabouço técnico nessas eleições aqui, e tudo aquilo que eles construíram como patrimônio simbólico nas redes sociais corre o risco de envelhecer agora. Por quê? Porque a cantilena é muito velha, esse choro está ficando antigo, parece aquelas velhas ladainhas, sabe, que a gente ouvia lá nos anos 60 e que ficaram perdidos no tempo. Eu acho que eles não têm muito de onde tirar, mas eu queria concordar com você, Motorim, que o governo brasileiro tem agido com firmeza, né, com força, e impedindo a vinda dessas figuras para cá, para que façam a interferência que querem fazer, só que isso não é suficiente. A gente sabe que a briga é muito maior, ela não precisa nem atravessar a fronteira física, né? Existem outras maneiras de chegar no Brasil e interferir. As Big Techs estão aí para isso mesmo. Não é à toa que ele vai para o mundo inteiro defendendo a total liberdade das Big Techs, como eles querem fazer aqui. Mas a gente vai discutir isso um pouco mais agora, já com o Jamil Chad, essas implicações todas, né? Logo na sequência, tivemos essa introdução maravilhosa do Paulo Motorim sobre os 4 cavaleiros do apocalipse do Trump para o Brasil, viu, gente? Ele tem, assim, Satanás é ardiloso, tem cavaleiro do apocalipse para o mundo todo. Esses são os 4 selecionados para o nosso próprio apocalipse. Paulo Motorim, muito obrigado pela participação, pelas informações. A gente vai continuar aprofundando esse tema com você nos próximos tempos. Paulo, obrigada. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!